mosquito Aedes aegypti. Venha fazer parte dessa campanha você também. Todos juntos somos fortes contra o mosquito. Juntos vamos vencer essa guerra. Musicac, música da UFPE. Todas as quartas-feiras, do meio-dia às 13 horas, na Rádio Paulo Freire, 820 kHz. Escute a rádio ao vivo no site radiopaulofreire.ufpe.br. O programa Educação e Humanidades traz até você os temas debatidos na universidade e as repercussões no seu dia a dia. Toda quarta-feira, 13h, na Rádio Paulo Freire AM, com reprise na Rádio Universitária FM. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta O que tem para hoje. Olá, ouvinte da Rádio Paulo Freire. Seja bem-vindo a mais uma edição do que tem para hoje. Eu sou Olivia Lima, estudante do curso de jornalismo da UFPE, e junto a Beatriz Santana, também estudante de jornalismo, comanda esta edição. Hoje a gente mergulha em um projeto investigativo que se propõe a dissecar o frevo, sob uma perspectiva estética e histórica. Um gênero musical que, mais do que ritmo e dança, carrega consigo parte fundamental da identidade cultural de Pernambuco. O frevo é um reflexo vivo da história e das dinâmicas sociais da sociedade, e tem sido ressignificado com criatividade por novas gerações. E é justamente com esse olhar que o compositor e produtor DJ Dolores decidiu encarar o que ele chamou de O Enigma do Frevo, título do seu novo álbum e também de um projeto apoiado pelo Itaú Cultural, que deu origem a uma websérie com 8 episódios e um site recheado de entrevistas com pesquisadores, artistas e produtores. Para conhecer mais sobre o Enigma do Frevo, vamos conversar com o responsável pelo projeto, que é o DJ Dolores, como a gente falou aqui. Muita gente já deve conhecer. Para além desse trabalho, Dolores foi um dos grandes nomes do movimento Mangue Beat e assinou diversas trilhas sonoras para filmes importantes, por exemplo, Tatuagem, que é de Hilton Lacerda. Então, Dolores, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar dividir esse momento com a gente, falar do projeto, Obrigado pelo convite, bom estar por aqui. Eu sempre estou super disposto a falar, porque é um assunto que me interessa bastante. Me tomou os últimos 7 meses, desde setembro, que eu estou envolvido nessa história daí. E acho que mudou bastante minha percepção sobre música e sobre o Recife também. Porque para entender o frevo você tem que buscar aí nas raízes do Recife ali, do século XIX e tal. Então, com essa introduçãozinha, Dolores, a gente já vai direto ao ponto e pergunta, por que vale a pena desvendar esse enigma do frevo? Olha, eu não sou do recifense. Eu nasci em Sergipe, vim para cá com 18 anos para estudar aqui no CAC. E tem coisas da história da cidade que eu não conhecia. Eu não conhecia, por exemplo, o Asas da América, que é uma série de discos produzidos por Carlos Fernando, com Alceu Valença, Elba Ramalho, Caetano Veloso, Chico Buarque, todo esse pessoal cantando frevo, então eu não conhecia, por exemplo. E eu queria conhecer mais sobre o Recife, e o frevo foi minha senha para isso daí, para estudar o Recife contemporâneo, o Recife da década de 70, 60 e o Recife do pós-abolicionismo, que devia ser uma cidade muito interessante, porque já era uma grande metrópole, daqui da região Nordeste e tal, do Brasil, inclusive. Sim. Uma metrópole avançada. E você fica imaginando aquele monte de gente, homens e mulheres libertos de uma hora para outra, vagando pela cidade, tentando achar uma identidade social, e muitas vezes acabava indo atrás dessas grandes orquestras sinfônicas que tocavam bastante, assim. Não era só no carnaval, como a gente imagina. O frevo inicialmente não era uma música só de carnaval, era uma música que tocava nas festas, inclusive festa religiosa. E
E ele vai se estruturando aí a partir dos dobrados que essas bandas tocavam, das polcas, dos machixes e tal. Qual é a diferença de uma banda de frevo para uma dessas bandas marciais? Essas bandas marciais eram muito grandes, tinham duas principais aqui. Uma era conhecida como o Quarto, porque era do 4º Batalhão, e a outra era a Espanha, que era da Guarda Civil. Então, essas bandas tinham dezenas de instrumentistas. Devia ser uma beleza, assim, tocando no meio da rua, né? Mas era uma beleza também assustadora, porque tem matéria de jornal que fala de 100 homens seguindo essa banda pelo centro da cidade. E quando elas se encontravam, havia muita confusão, havia muita briga. O frevo vem daí, desses caras que acompanhavam as orquestras, e eram os capoeiras. Quando eles se encontravam, eles brigavam, o objetivo era furar, destruir o instrumento da outra. Vocês lembram essa história que teve agora da briga entre os tricolores e os rubro-negros? Tudo começou por causa de uma coisa parecida com esses conflitos do século XIX, porque roubaram os instrumentos uma torcida roubou o instrumento da outra. Acho que a torcida do Santa Cruz roubou os instrumentos do esporte, né? E foi isso que deflagrou toda aquela confusão. Conflitos que geraram um dos gêneros musicais, né, mais marcantes e representativos para o Estado, né? Porque o frevo nasce da violência. Se você for pensar, é uma coisa bem violenta. A dança, né, que exige muito do físico, muito preparo físico, exige muito do corpo da pessoa e tal. E assim como as torcidas organizadas, essas pessoas também estavam soltas no mundo, procurando de alguma forma se juntar, né, para se proteger. E essa identidade que vinha a partir da música era um componente muito importante. Acho que fica subentendido também que essa população era negra, né? Sim. Então, acho que uma coisa que foi importante no projeto foi dar o devido crédito à presença negra aqui no estado, que ajudou a formatar não só o frevo, como um monte de outras coisas aqui da cidade. E aí, além dessa novidade do abolicionismo que reestruturava socialmente toda a cidade do Recife, tinha também a industrialização que estava chegando. Então é um período, assim, a gente fala hoje de inteligência artificial, fala de internet e tal. As coisas estão mudando muito rápido. Imagine para um cidadão ali do final do século XIX, tanta novidade, assim. Entendo, só desculpa interromper. Foi a motivação foi entender um pouco dessa história. Foi isso, assim, para elaborar o projeto você buscou também trazer esse resgate histórico. É isso? Sim, sim. Porque quando você começa a pesquisar alguma coisa, você sempre tem algo que está por detrás daquele objeto de estudo. E por detrás do algo que está por detrás tem mais alguma coisa. Então você começa estudando o frevo, você percebe que não é só música, é cultura. Aí, para entender essa cultura, você vai ler, vai conversar com gente que estuda isso daí, porque o contexto social é fundamental para você entender qualquer tipo de cultura, né? Com certeza. Eu queria saber, então, o que foi que motivou, porque, assim, o Enigma do Frevo, ele tem também uma obra, mas também virou uma websérie, né? Isso. E por que foi decidido, então, esses dois formatos? De álbum e websérie? Isso. Eu gosto de estabelecer regras em todas as coisas que eu faço. Então, a minha regra é que para fazer o álbum eu teria que entender. Inicialmente, quando a gente começou a escrever, Trícia está aqui do meu lado, foi fundamental também para o projeto, eu tinha na cabeça que ia fazer uma coisa bem experimental. Mas à medida que eu fui pesquisando, eu falei, cara, eu não sei o que é frevo. Como é que eu vou experimentar diante de uma coisa que eu não sei o que é? E aí tinha essa regra de só começar a fazer o disco depois que eu tivesse uma visão, assim, de ter feito a pesquisa. E a pesquisa foi fundamental. Muitos dos temas do disco surgiram a partir da pesquisa. E algumas músicas surgiram também do fato de eu ter estudado a morfologia do frevo, ter estudado a estrutura, entender como é que funciona aquilo dali, né? Porque
a gente gosta de música, mas música ela é uma coisa que pode ser materializada. Você pode entender porque que uma música te deixa mais contente que a outra. Você pode entender os elementos que compõem uma música, de onde vem, sabe, uma frase, uma levada rítmica e tal. Então eu precisava entender tudo isso para poder fazer o álbum. E então foi super valioso. Eu conversei com cerca de 30 pessoas, assim, li bastante também, livros bem interessantes da época e tal. E desculpe você falar. Não, perfeito. Eu só queria entender, né, agora para o público que vai consumir esse resultado de todo esse projeto, como é que essas coisas diferentes, a pesquisa que está no site, a websérie, o álbum, eles se somam, né, e completam essa experiência. Como é que cada coisa individual ajuda a ter esse resultado final, né? Você quer, não sei se entendi a pergunta, você quer saber da ligação que tem isso, porque são coisas diferentes, mas eu queria entender como é que no resultado elas acabam se tornando uma coisa só, né, contribuindo para aquela experiência do público. Se você for ver o álbum depois de ver a série, acho que você vai entender melhor as referências. Você vai dizer, isso daqui é aquilo lá que eu vi fulano falando e tal. Começar da primeira música, que chama A Malta. A Malta era como essas pessoas, os libertos, os capoeiras e tal, eram chamados pelos jornais. Então era a Malta. A Malta é um termo bastante pejorativo, né? É o povão, é a poeira, tal, a massa. E a primeira música do álbum já tem uma referência histórica super forte, que fala exatamente desses capoeiras que andavam descalços e seguindo essas bandas que eu te falei, o Quarto e a Espanha. Eu acho que tem música que você... Tem essa e tem outra música que também tem uma letra bastante descritiva sobre esse cara que chama Das Ruas. Esse Das Ruas ele é mais voltado, eu acho que tem uma foto que foi... Das Ruas foi o nosso single, e a capa desse single, eu acho que ele diz mais do que qualquer coisa, assim. Foi uma foto também que inspirou o começo do projeto. É uma foto de Alcir Lacerda, feita em 1960, e tem um cara no palco, assim, segurando 2 garrafas. Esse cara tem uma ambiguidade sexual muito forte, assim, e no fundo você vê que ele está num daqueles pátios do centro da cidade, é o Pátio do Carmo, mais exatamente, e você vê a população, você vê uns caras segurando saxofone, trombone, e a população, e todo mundo é preto. Todo mundo, absolutamente todo mundo é preto. E essa foto me fez pensar, por que quando eu vejo as fotos do frevo na década de 30, a gente só vê todo mundo branco, era elite, porque era o frevo dos clubes, sabe? Quando você vê na rua, aí comecei a olhar outras fotos, procurar, e você só tem passista preto, só você tem músico preto também. Então foi uma das coisas que despertou minha curiosidade, o que aconteceu nesse período ali no começo do século XX, que a população negra foi relegada, foi tirada fora do crédito do frevo. Aí, quando você vai olhar, de fato houve uma limpeza racial, porque os primeiros maestros, os primeiros músicos eram predominantemente negros, né? E à medida que foi se tornando uma música, à medida que foi se comercializando o frevo, isso foi mudando, porque também a elite tinha se apropriado e embranquecido bastante o frevo, tornado menos selvagem, menos violento para consumo próprio, né? Sim, a gente vai entrar também um pouco nessas questões, mas eu queria aproveitar que você trouxe a questão da foto, né, para falar, na verdade, do audiovisual, né? Acho que nesse primeiro momento você fez um resgate muito interessante dessa história, de mostrar a influência especial das pessoas negras na construção do frevo, mas eu queria também entender suas próprias experiências para a construção desse projeto, né? Você tem uma história com audiovisual pernambucano e brasileiro, tendo inclusive compostos trilhas sonoras, como a música de encerramento do filme Ao Som ao Redor, do diretor Kleber Mendonça. Então eu queria saber como foi que essa experiência que você já tinha com o audiovisual, ela te ajudou a aprofundar a relação entre o som, a identidade e a cultura popular do frevo no projeto. Eu tenho uma longa experiência com audiovisual que vem da década de 80, então eu já fiz, já joguei em várias posições, assim, como roteirista, já editei, já dirigi
várias séries também. Então isso, obviamente, que facilita, porque a série, basicamente, a equipe sou eu e Trícia. Então, de 2 pessoas, ela na produção e eu fazendo o resto, assim, fotografando, editando. Eventualmente, Trícia também participou das entrevistas e tal. Então, facilita nesse sentido, porque eu domino a técnica, né? Uhum. Se não for, e também por causa dos equipamentos, porque se fosse antigamente, seria impossível estar carregando aquelas câmeras pesadonas, os microfones, tudo. Então, hoje em dia, com uma câmera pequena, eu consigo filmar em 4K com qualidade. Por causa dos softwares que existem, eu consigo limpar o som, então eu não preciso ser nem tão cuidadoso assim quando vou captar o som, porque depois eu tenho como melhorar a qualidade deles. Isso aconteceu várias vezes, né? E é isso, é a mistura. O que me possibilitou fazer é essa mistura da experiência dentro do audiovisual com as facilidades que a tecnologia oferece aos presentes. Eu vou aproveitar que você falou dessas possibilidades, né, que a tecnologia, enfim, nos permite, e no site, né, você explica que utilizou softwares, justamente, sintetizadores, samplers, para criar as músicas do álbum, né? Uhum. Como é que essas ferramentas, Dolores, elas digitais, elas ajudam a criar justamente essas novas possibilidades sonoras no frevo, né, com o frevo? Como é que tu desenvolve isso? Bom, a coisa mais evidente para mim é que eu não sou instrumentista, assim. Uhum. Eu trabalho mais com programação, eu faço música mais com programação, não toco exatamente o instrumento. Eu usei uma técnica nova para compor as músicas desse álbum. São músicas com bastante nota, às vezes um pouquinho mais complicada, e eu usei um software que transforma o meu canto em notas. Uhum. Então isso facilitou muito o meu trabalho, porque eu cantava e fazia uma camada, fazia outra camada e saía já a música com a estrutura montada só com vocalização, né? Então isso facilitou muito. Quando eu chegava para os músicos, já tinha uma ideia muito clara do que eu queria que eles fizessem. Essa é a coisa mais óbvia para mim. A outra coisa é a possibilidade de você ter um estúdio num laptop, que me permite trabalhar em casa, diminuir bastante custo e tal. Se bem que esse foi um álbum caro, porque eu usei músicos de verdade tocando, grande parte do instrumental é acústico, então isso encarece. Eu tenho que ir para um estúdio bacana para captação desse áudio e tal. Mas o fato de eu poder mixar em casa, poder fazer finalização em casa, também ajuda bastante na produção. Respondi sua pergunta, é isso? Respondeu. Eu quero só acrescentar também uma discussão que a gente levantou e confirmar contigo, né? Se houve uma preocupação, né, em descaracterizar ou não descaracterizar o frevo, porque você fez algumas reinvenções, né, alguns projetos com uma base de outras pessoas também, né? Então, eu digo que o disco ele tenta testar os limites do frevo. Então a gente estica até dizer, se esticar mais um pouquinho deixa de ser frevo. Mas eu tentei esticar para de um jeito assim muito forte, né? E como eu disse antes, a música ela tem uma materialidade, dá para você explicar, dá para você dizer por que uma música é frevo ou não é frevo. Porque tem algumas regras de frevo, tem sei lá, começar de uma besteira, mas tem o acento do bumbo, sabe? Normalmente, quando você pega hip hop, quando você pega maracatu, tudo, primeiro som do bumbo ele é mais forte, esse tum tá, tum tá. No frevo é o contrário, é tum tá, tum tá. Uhum. O primeiro é uma bobagem, mas faz toda a diferença no balanço do frevo. Eu percebi. Tem regras mais complicadas quanto a início de nota e como termina, porque as frases de frevo ela também tem umas regrinhas assim que eu não vou detalhar aqui porque uma parte das pessoas não vai nem entender direito, mas existem algumas regras. E como disse Henrique Albino, que é um dos caras que participou da websérie, que ele define com maestria e tal, se você não fizer aquilo, aí o frevo deixa de ser frevo, vira baião, ou vira forró, ou vira samba, sabe? Mas tudo no disco eu posso defender que, olha,
pode ser que esteja até longe, mas continua sendo frevo. Eu posso defender, posso argumentar. Até na música que é mais disruptiva, que eu acho que é uma que é 100% eletrônica, ainda assim a gente preserva características do frevo, não só na levada, a caixa, essa coisa que tu falei do bumbo, mas tem frases melódicas. O frevo tem uma coisa de pergunta e resposta. Quando os metais fazem uma pergunta e os outros respondem, né? Então a gente conseguiu botar isso nessa faixa, que é toda sintética, mas o sintetizador faz uma perguntinha e o outro timbre de synth responde e tal. Então eu só vou... Enfim, antes de eu fazer a pergunta que tem a ver com isso que você já está falando, para você que chegou agora, este é o primeiro bloco do programa que tem para hoje. Neste bloco a gente está conversando sobre o projeto Enigma do Frevo com o artista e idealizador do projeto, DJ Dolores. Então eu queria trazer aqui uma afirmação feita pelo cantor e compositor China no 6º episódio da websérie, né? Que todo movimento e ritmo que se perpetua precisa ter uma evolução. É natural começar a juntar frevo com rock, com música eletrônica, com outras coisas. Queria que você falasse um pouco qual é a sua opinião sobre essa fala de China, né? Que tem a ver já que a gente está falando sobre. Eu acho que, assim, a gente nunca pode pensar que o frevo foi uma coisa estática. Como eu disse, ele começa... a pré-história do frevo, que começa ali no final do século XIX, já significa uma transformação. Quando entra no século XX, ele já está mais parecido com o que a gente conhece como frevo. Mas, assim, o frevo que se fazia em 1910, que é quando tem uma das datas comemorativas, tem 2 datas, né, de comemoração do frevo e tal. Esse frevo de 1910 já não é o frevo de 1930, nem é o frevo de 1960, sabe? Ele foi mudando com o tempo. Para começar a formação, essa formação que a gente conhece de frevo, já foi influência das bandas de jazz, né? Saxofone, trombone, trompete, tuba, isso daí era jazz band. A formação original do frevo seria com as bandas sinfônicas. Tem notícia do jornal de frevo que usava berimbau na formação, de orquestra de frevo que usava berimbau. Ou seja, nunca foi uma coisa estática, sempre foi mutante, por isso que chegou até aqui. Eu tive outra experiência que foi com a ciranda, com Lieta Maracá. Eu produzi o último álbum dela, dirigi show dela, montei a banda, sei que lá. E a gente acrescentou bastante coisa que não tinha na ciranda, exatamente para se comunicar com o pessoal mais jovem, né, para tocar em festival de rock e tal, e foi bem sucedido, porque a comunicação, ela é uma coisa que depende de 2 partes, depende do que você quer dizer, mas depende da outra pessoa entender também. Sim. Então, para explicar a ciranda para quem é mais jovem, eu usei alguns elementos, tem sintetizador, a mixagem é mais pesada, né? Tá lá a voz de Lia, que a gente não mexe, mas todo o conceito visual, o conceito estético sonoro e tal, a gente mexeu para tentar pegar um público mais jovem. Se comunicar com esse público. Justamente essas experiências com o frevo refletem bem o álbum, né? Que obedece a certas regras básicas do frevo, mas também quebra outras, né? Como tu mesmo comentou. E mesmo assim permanece sendo frevo. Há faixas em que isso fica mais evidente, né, Dolores? Como uma versão desconstruída de Vassourinhas. Sim. Que é 100% eletrônica. Por isso que eu queria perguntar, né? O que é que a gente ganha com essa desconstrução? É difícil você falar sobre arte, porque a arte não vale nada, assim. Então, eu não sei, você ganha, sei lá, sua vida fica mais interessante, um pouquinho mais interessante, e talvez você ouça alguma coisa que você carregue contigo para sua vida. Não talvez. sei, eu não sei dizer isso. Bom, então, como você falou, né, tem muitas pessoas que acabam se aproximando mais do frevo, da ciranda, enfim, de outros gêneros que são mais antigos, justamente quando a gente traz um pouco dessa inovação, dessas mudanças. Mas ainda assim, há quem relute sobre isso, né? Quem quer transformar, mas quem quer manter estático também. E o que você explica sobre essa relutância de alguns produtores e ouvintes também para essas mudanças do gênero? É uma tentativa de conservar o mundo de um jeito às vezes saudosista, às vezes porque está tudo funcionando, mas é que não tem como, né?
O que tornou o frevo uma música muito forte aqui no estado também foi o que o isolou do resto do Brasil. Eu acho que ninguém... Eu fico pensando assim, será que o resto do Brasil se interessa por frevo? Quem na idade de vocês, por exemplo, vai se interessar em ouvir um disco de frevo se for carioca, paulista, matogrossense, sabe? Se vocês fossem do Rio Grande do Sul, será que vocês já teriam sequer ouvido a palavra frevo na vida? É a possibilidade, né, de transportar para outros estados, para outros ouvidos, a partir dessa, entre aspas, desconstrução, né? Mas eu queria, ainda respondendo a pergunta, o frevo ele se consolidou com uma coisa muito forte por causa da gravadora Rosenblit, que não existe mais. E o curador da Rosenblit era Nelson Ferreira, que é um dos maiores frevistas, não só compositor, como arranjador, né, e curador de rádio, da TV Jornal, da Rosenblitz e tal. Então ele mantinha o frevo sob rédea curta, então ele não gravava de jeito nenhum que saísse daquela coisa que ele considerava que era frevo. Ele negou, por exemplo, a Carlos Fernando, que queria gravar na Rosenblitz um frevo com um instrumental diferente, que não era comum, e ele negou. E Carlos Fernando, mais tarde, na década de 70, 80, ele volta ele se torna um dos grandes renovadores do frevo. Quando vocês ouvem Alceu Valença cantando frevo hoje em dia, saiba que foi por causa desse cara, Carlos Fernando, porque Alceu gravava coisa mais nordestina, repente, galope, esse tipo de coisa nos primeiros álbuns. Foi Carlos Fernando que começou ele a cantar frevo. Nesse primeiro disco do Asas da América, tem Gilberto Gil, tem Caetano Veloso, tem grandes nomes nacionais cantando frevo. Isso no final da década de 70. E foi essa iniciativa que fez o frevo voltar para a rua. O Galo da Madrugada é uma consequência, por exemplo, dessa retomada do frevo de bloco e saindo daquela coisa conservadora. Porque se eu estiver muito rápido, vocês me interrompam, tá? Não, tá ótimo. Saindo daquela coisa conservadora de Nelson Ferreira, porque não era só uma questão da estética da música, mas a temática também. Você pega esses frevos, é tudo Pierrot, sabe? Tempos antigos, tempos imortais, uma saudade danada, tal, uma dor de cotovelo, tal. E o Carlos Fernando trouxe a alegria de volta para o frevo. Então botou o frevo de novo na rua. O Galo da Madrugada, que é considerado o maior bloco de carnaval do mundo, é resultado disso daí. Desvirtuou, né? Porque aqueles trio elétricos não estão tocando frevo, fazem aquela levada, mas é qualquer coisa ali. Mas, enfim, trouxe de volta para a rua, que isso aqui é uma coisa importante, porque por causa dessa coisa restrita do Nelson Ferreira, o frevo ficou muito voltado aqui para o Recife e pouco distribuído pelo resto do Brasil. Então, acho que isso foi uma coisa ruim, assim, porque quase que mata o estilo. Então, legal como essas mudanças contagiam positivamente outros artistas, né? Como aconteceu com o Alceu. Mas, particularmente contigo, né, Dolores, eu queria saber como é que você lida com esse tensionamento, né, entre a tradição e a inovação dentro do gênero. E eu acho que até com a experiência nova agora, a partir do novo álbum, que tem bastante experimentações, né? O que é que tu me diz? Você pode repetir a pergunta? Eu não sei se eu entendi direito. Como você lida com esse tensionamento, né, entre essa inovação e essa tentativa de manter a tradição? Que pergunta difícil. Eu não sei, é porque eu não sou um grande músico, então eu só sei fazer minhas coisas. Daí não é uma coisa, não sei se é uma coisa muito intelectual, é mais intuitiva. Eu penso assim, né? Por exemplo, que quando a gente pensa em um álbum de frevo, a gente não vai pensar que um DJ vai ficar responsável por isso, né? Então, de toda forma, é uma inovação, mas mantendo a tradição de um gênero que já existe há muito tempo. Acho que assim fica mais fácil de entender. Eu tinha feito já um outro álbum que tinha vários frevos, que foi com Spock. Tem um trio com Spock, chamado Frevotron. A gente lançou um álbum que esse daí é bem dance music, assim. É frevo, tem Spock lá fazendo todo fraseado, tem a levada do frevo, mas a concepção é que é bem eletrônico, muito mais do que o Enigma do Frevo. E o Frevotron eu fiz uma época que eu não sabia direito, eu achava que o frevo era só a levada. Ainda bem que eu estava com o Spock, que me ensinou muita coisa, tal.
Mas o próprio Spock, ele fala que ele não racionaliza tanto, ele fala do sentimento, ele diz, se me pegar é frevo, se não me pegar não é. Ele fala desse jeito bem subjetivo. Acho que Flávia também fala desse jeito, né? Flávia diz, tudo que eu faço é frevo, porque ela disse que a dança, que o ato de cantar é um ato físico, então está ligado à dança, e se ela dança frevo desde criança, se está no DNA dela, tudo que ela vai fazer vai ter a ver com frevo, mesmo quando você não acha nenhum elemento para ela, no coração dela, é frevo. Então, depois de dar um monte de... Depois de responder de um jeito bem material, eu agora estou partindo para a subjetividade absoluta de dois craques, né? Do Spock e de Flávia, tá? Mas faz sentido. Bom, eu queria trazer agora uma entrevista que você fez para o Jornal do Comércio, né? Que você comenta que o que eu estou tentando fazer é apontar para um frevo do futuro, talvez um frevo mais pop. E eu queria saber o que seria esse frevo mais pop, né? Essa característica, ela ajuda, por exemplo, a popularizar mais o frevo, furar essa bolha do carnaval, por exemplo? Minha ideia é tentar trabalhar fora do carnaval, né? Agora, esse mês a gente já vai fazer um show lá em São Paulo, então, e estamos tentando o exterior também. Tem uma coisa que o maestro Nunes, que fez Cabelo de Fogo, sim, ele dizia que tem que fazer as crianças tocarem, porque se as crianças não tocarem não vai ficar legado nenhum para o futuro. E Nunes era muito conhecido por fazer uns frevos super fáceis e memoráveis. Cabelo de Fogo, quem é que não reage, assim? Quem é o recifense ali dentro que não reage, né? Quando toca Cabelo de Fogo, pam, 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 chega a um negócio assim, né? E ele fazia esses frevos fáceis que pegavam as pessoas de um jeito muito rápido. E quando você vai no carnaval, os frevos de Nunes dominam, assim, porque todo mundo sabe cantar, todo mundo sabe vocalizar, que é muito fácil, é muito, né, vai direto assim no ponto e tal. Então eu acho que para que o frevo sobreviva, ele tem que ter um público jovem que também toque, né? Toque-os, porque se não tocar, as pessoas vão ficar ouvindo gravações antigas. Então, para renovar, tem que ter gente jovem tocando. Esse é um dos caminhos. Acho que outro caminho é o caminho do virtuosismo também, que o Spock faz na orquestra dele. Já bota o frevo mais próximo do jazz, já desperta o interesse para quem é instrumentista, para quem é teórico, tal, que Henrique Albino está fazendo também. É um troço também super virtuoso. É um jeito também de sobreviver, mas de um jeito mais estrito, né? Eu acredito que tocando nas rádios, se um cara chama o vizinho ou o colega de classe e fala, vamos fazer uma banda de frevo com baixo, guitarra e bateria, tal, é um jeito de preservar também. Com certeza. Pronto, então eu queria trazer outra questão sua, né? Que nas redes sociais, Dolores, você chegou à conclusão que, abre aspas, né? O frevo está intimamente ligado à construção da contemporaneidade do Recife, uma vez que demonstra o quanto a música tem a dizer sobre o tempo e as pessoas que o habitam. Acho que isso ficou bem nítido ao longo da nossa discussão, né? Mas pensando nisso, eu queria saber o que é que o frevo, ele pode ter a dizer sobre o presente da produção cultural do Estado, não restrito apenas ao frevo, né? Mas, assim, a produção no geral. Cara, a pergunta é bem interessante. Estou tentando pensar para dar uma resposta à altura. Eu acho que, de algum modo, a produção de muita gente nova, muita gente surgindo, desde a Orquestra Malhasombro, que faz um frevo mais tradicional, pelo menos que eu conheço, até pequenas orquestras que não têm gravação, mas estão aí em atividade, como a Orquestra de Bolso, Flaira, China, Ilana Queiroga, as coisas que eu tenho feito, tal. Laicena também gravou frevo para o carnaval. Então tem muita gente que está pegando no frevo como uma solução estética e também, acho que identitária, porque tem a ver com Recife, né? Uhum. Talvez
no momento que a cidade não tem uma cena como a cena do Mangue Beat aconteceu, talvez, quem sabe, esteja brotando uma cena de novo do frevo. Nossa. Sabe, feito por gente mais jovem. Uhum. E usando esse elemento, dizendo aqui é do Recife, aqui tem uma territorialidade, né? Faz sentido isso para você? Pra mim fez muito. Eu queria só aproveitar, antes da gente fazer a última pergunta, mas continuar nesse presente, né? Que você, enquanto produtor musical, você tem uma bagagem muito grande, né? A gente falou aqui de algumas experiências que você tem. Eu queria saber se teve algum caso ou acontecimento que evidencie justamente o que a gente está trazendo aqui, né? Que o frevo, ele está se transformando. Você viu, assim, entre as entrevistas que você fez, alguma evidência, marcante, isso, né? Algum fato que mostre essa transformação? Foram 7 meses, né? Tem algo que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu gostei muito de ter conversado com o Henrique Albino, por causa dessa coisa da materialidade dele. Ele parecia que estava dissecando, assim. Nossa. Ele tem uma bagagem teórica muito grande, então ele explicava isso de um jeito muito interessante e tal, realmente como um cientista, meio que com distanciamento, sabe, sem paixão. Então foi muito legal ter conversado com ele. Acho que foi muito legal ter conversado também com Carmen Leles. Você sabe quem ela é? Eu soube a partir da websérie, né? Do que ficou disponível com a sua pesquisa. Ela foi a pessoa que organizou a documentação, o pedido para o frevo virar patrimônio imaterial da humanidade. Então, ela é uma pesquisadora, né? Sai prefeito, entra prefeito, ela está sempre ali cuidando disso. Daí é uma pessoa que conhece muito. Então, foi uma puta aula a entrevista com ela, né? A gente saiu assim, extasiado e tal. Pronto. Então, a gente tá pertinho do final, na verdade, de encerrar nossa entrevista. E trazendo de novo a entrevista para o Jornal do Comércio, né, que você fez, tu levantou uma pergunta em meio a uma resposta. Então, eu faço dessa sua indagação a nossa pergunta final, né? Em que é que o frevo vai se transformar, Dolores? Aí eu não sei. Porque essas construções culturais não dependem de uma pessoa. A gente pensa Mangue Beat, muita gente pensa que Mangue Beat é Chico Science. Uhum. Mas Chico era só uma das pessoas. É porque ele era muito visualmente, é muito carismático, tá? Então ele se destaca, obviamente. Mas a cena do Mangue Beat é muito mais do que muito mais do que Nação Zumbi, muito mais do que maracatu. Quem começou a fazer grupo de maracatu não estava entendendo nada daquilo dali, porque justamente era uma cena diversa, estava todo mundo envolvido nessa identidade do Recife, de alguma forma evocando esteticamente o Recife, mas não tinha muito controle, porque acho que uma cena verdadeira, como foi a do Mangue Beat, não tem dono, assim, não tem ninguém apontando, olha, o caminho é esse. Na verdade, tem muita gente vislumbrando várias coisas, e é isso que torna uma cena cultural rica. São os vários pontos de vista, os vários caminhos que são propostos. Então, mesmo com essa tradição tão forte, a gente pode dizer que o frevo também não tem ninguém, não tem como a gente apontar para um futuro certo. Não tem, né? O Big Boss do frevo. Bom, então a gente está encerrando a entrevista, mas antes eu queria que você passasse o site, né? Como é que a pessoa encontra no YouTube também, para poder ver a websérie, ver também o álbum e também as suas redes sociais para o pessoal seguir lá dessa forma. Pronto. Site, álbum, disco e mais uma playlist com músicas que eu vi durante a pesquisa. Tudo isso está no meu Instagram, DJ Dolores, tem link na bio. No YouTube eu montei como playlist todos os episódios. O site, qual que é o endereço? O enigmadofrevo.com. E o que mais? E o disco está em todas as plataformas. Se você é DJ e quer receber o MP3 ou Wave, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu mando para você a pasta com todas as faixas para você tocar nas festas. Mas então só confirmando, @DJ Dolores, certo? @DJ Dolores. Perfeito. Tivemos uma conversa sobre o Enigma do Frevo com o idealizador do projeto e o DJ Dolores. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já com mais o que tem para hoje.
6h38. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Ana, mulher, e aí? Tu já fez a tua ultra? É menino ou menina? Fiz, amiga. É um menino. Eita, que massa! Então quer dizer que Enzo tá vindo aí. Teu marido deve estar numa felicidade só. Ele tá mesmo. Fez a maior festa quando soube. Mas eu tô super preocupada. Oxe, menina, por quê? Porque meu marido tá com aquela ideia troncha de segurem seus cabritas que meu bode tá vindo aí. E eu não gosto nem um pouquinho disso. Oxe, ele é desses, é? Aposto te orienta, vice. Não vai alimentando essa historinha dele, não, porque de macho ó no mundo já deu. E não é, Renata. Eu quero criar meu filho pra ser um cara legal, respeitoso. A gente que é mulher, quem sabe o que sentimos na pele desde que chegamos no mundo. Justamente por conta desse tipo de pensamento. Pois é, menina. A gente entende bem o que a gente passa, mas é bom tu se ligar que até os próprios meninos sofrem nessa ideologia. Crescem achando que não podem ter sentimentos, que não podem chorar, e aí terminam se tornando homens frustrados, reprimidos e cheios dessa masculinidade tóxica que está presente na sociedade até hoje. É, mas não te preocupa não que o que é dele tá guardado já, porque eu não tô aqui pra criar bode nenhum não. Filho meu vai ser educado para ser ele, com toda a liberdade para sentir e viver as experiências no tempo e do jeito dele. E o mais importante de tudo, vai crescer entendendo bem direitinho que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Correta, Ana. É assim, educando os meninos desde pequenos, que a gente colabora para um mundo menos machista. Esse mal só dá para resolver cortando pela raiz, e isso só se consegue através da educação. Pois no que depender de mim, isso tá garantido. Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. O horário nobre da Rádio Paulo Freire é dos produtores independentes. De segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia, são transmitidos os programas selecionados na chamada pública. Toda segunda tem Vozes do Recife e Vozes pela Democracia. Quarta, Musicaque e Educação e Humanidades. Quinta, A Onda do TI em seu cotidiano e Papo no Auge. E sexta, Raízes e Saberes e Feministas falando para o mundo. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir de meio-dia, acompanhe os projetos da sociedade civil. Rádio Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Voltamos com o que tem para hoje pelas ondas da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Olivia Lima, estudante do curso de jornalismo do UFPE e junto a Beatriz Santana, também estudante de jornalismo, comanda esta edição. Agora vamos acompanhar uma reportagem produzida por Haracena sobre a inserção de RPG, um jogo interpretativo nas salas de aula. Você que é professor já imaginou dar o assunto da sua matéria a partir de um jogo de interpretações? Pode parecer besteira fazer brincadeiras em sala de aula, mas se tratando de crianças e adolescentes, você precisa chamar a atenção e cativar esse público para aprenderem um assunto de forma positiva e ativa. O professor do Colégio de Aplicação da UFPE, Ricardo do Amaral, que utiliza desse tipo de metodologia nas suas aulas de física do ensino médio desde o início dos anos 2000, nos explicou um pouco do seu processo de planejamento e aplicação do RPG em sala de aula. Geralmente eu penso, qual é o conceito da física que eu quero trabalhar? Dentro desse conceito, eu crio uma situação-problema, alguma coisa que envolva aquele conceito. E aí, a partir dessa situação-problema, eu penso num cenário, numa linha narrativa que eu possa inserir aquele conceito. Como o professor explica, ele primeiro escolhe o conceito para depois pensar na aplicação que vai fazer. Mas no meio de tantos sistemas de RPG, como fazer para escolher o mais adequado? Na realidade, o que importa é que a mecânica permita a absorção do assunto. Então, assim como o professor criou o seu próprio sistema, você também pode criar o seu e utilizar ferramentas como dados ou até mesmo a cara ou coroa da moeda para fazer o jogo, personagens e soluções andarem. E o foco de sala de aula
é a interpretação. Sim. É você levar o aluno a interpretar um personagem que possa fazer uso ou ter um contato com algum conceito da sua disciplina. Mas, assim, a ideia é você reduzir o máximo possível a complexidade das regras para dar vazão justamente à parte narrativa do jogo. Se você ainda não tem certeza se esse é um bom tipo de metodologia, escuta só ele falando como os alunos se saíram após a aplicação do RPG em aula. Eles conseguem fazer as associações, né, a contextualização do assunto de uma forma mais rápida, né? Melhora também muito a relação em sala de aula, né? Professor-aluno, porque você, enquanto narrador que está interpretando o personagem, para quebrar, né? Porque o pessoal fica tudo no começo, fica tudo meio assim, meio com vergonha. Sim. Então, para quebrar, bota uma fala diferente no personagem que eu interpreto e tal, um trejeito, alguma coisa assim. Aí a pessoa, pô, professor Ricardo, acha engraçado, né? E aí, daqui a pouco, eles mesmos estão interpretando os personagens dele, né? Sim. Então, aproxima muito na relação de sala de aula, é muito interessante isso. E eu já tive um problema numa turma de 2º ano. Eita. Que eu apliquei o RPG, e aí era uma aventura em que eles eram bombeiros que entravam no shopping em chamas e tinham que resgatar as pessoas. E eles viveram toda a aventura. Aí no final, antes de eu fiz nesse esquema de primeiro apresentar a aventura para depois discutir os conceitos. Então eles viveram a aventura, e antes de eu passar a atividade, eu perguntei o que vocês acharam. Professor, foi bom, foi ótimo, mas eu achei uma perda de tempo. Que a gente podia estar fazendo exercício e tal, e a gente fez uma aventura, mas que não tinha nada de física. Tudo bem. Vamos para a segunda parte? Então, esse grupo aqui vai fazer uma pesquisa e vai preparar uma apresentação sobre propagação de calor. Esse daqui sobre máquinas simples. Esse daqui sobre pressão e densidade. E eu saí dividindo os conteúdos para eles pesquisarem e apresentarem. Quando 15 dias depois que eles apresentaram tudo, fizeram os links e tal, eu perguntei para a turma, e aí, gente, o que é que vocês acharam? Aí o mesmo aluno disse, professor, achei incrível, porque a gente estava trabalhando com física o tempo todo e a gente não tinha percebido. Sim. Né? Tá vendo aí? A física não está só no cálculo, né? Não está só na fórmula, né? Sim. Mas está em tudo que você vivencia e experimenta. Então, que tal dar uma chance para esse tipo de ensino e testar com a sua turma? Haracena para a Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Nós acabamos de ouvir uma reportagem sobre a inserção de RPG nas escolas produzida por Haracena. Agora você fica com o 2º episódio da coluna Democracia em Questão, com a jurista Luciana Grassano. O tema da coluna de hoje fala sobre a decisão do presidente da Câmara Federal dos Deputados, Hugo Mota, que travou um projeto de anistia. Acompanhe. Democracia em Questão, com a jurista Luciana Grassano. Oi, pessoal. Apesar da enorme pressão, semana passada a gente observou que o presidente da Câmara Federal de Deputados, Hugo Mota, conseguiu conter os parlamentares e partidos políticos que querem acelerar a tramitação do requerimento do regime de urgência do projeto de lei da anistia. Portanto, pelo menos por enquanto, a anistia não se transformou em uma pauta prioritária do Congresso, como deseja a oposição. Isso não tira a importância de a gente continuar precisando compreender tudo o que está em jogo em torno da discussão deste projeto de lei. Até porque, semana passada, o Supremo Tribunal Federal, por sua primeira turma e à unanimidade, recebeu mais uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou réus mais um grupo de 6 aliados do ex-presidente Bolsonaro, pessoas que inclusive faziam parte de seu governo. O chamado Núcleo 2 exerceu a gerência da tentativa de golpe de Estado e conta com nomes como o de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que é acusado de usar a PRF e a estrutura do Ministério da Justiça para beneficiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, com a produção de relatórios de inteligência para montar operações aqui no Nordeste que visavam dificultar a chegada dos eleitores do presidente Lula ao local de votação. O projeto de lei concede anistia tão ampla que atinge também autoridades como Silvinei, por exemplo. Isso porque o artigo 1º do PL tem um parágrafo que concede anistia a todos que participaram de eventos subsequentes.
ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação e sejam conexos com as manifestações. Portanto, é uma anistia amplíssima, que atinge quase tudo e todos, desde a eleição de 2022, e dá perdão, inclusive, para quem ainda não foi condenado, além de criminalizar a atuação dos poderes do Estado brasileiro, em especial do Poder Judiciário, na medida que prevê no artigo 3º que, caso ocorra o descumprimento da lei, estará caracterizado o crime de abuso de autoridade. É importante explicar que a discussão da anistia, que significa o perdão concedido pelo Poder Legislativo Nacional, é diferente da discussão da dosimetria das penas, ou seja, do tamanho e da medida das penas imputadas aos réus condenados. A gente sabe que o STF, em relação ao julgamento dos crimes relacionados à depredação do patrimônio público, que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, já condenou mais de 500 pessoas, imputando a elas penas de prisão que variam entre 1 a 17 anos. Muitos consideram que as penas atribuídas às pessoas que participaram dos atos de depredação nos 3 poderes naquele dia foram penas muito pesadas e que aqueles que executaram os atos de vandalismo e de violência nas ruas deviam ter penas menores em relação às pessoas que participaram do planejamento, da organização, que foram os mentores da tentativa de golpe de Estado. Mas vejam que isso só pode ocorrer em relação aos já condenados a partir de uma revisão criminal pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, alguns dos crimes imputados poderiam ter as respectivas previsões legais revistas pelo Legislativo para estabelecer penas menos severas. Essa nova lei atingiria os crimes praticados antes de sua vigência, em razão do que chamamos da retroatividade da lei mais benigna, que é um princípio fundamental do direito penal brasileiro que garante que, quando uma lei nova for mais favorável ao réu, ela deve ser aplicada mesmo se já tiver havido trânsito em julgado da sentença condenatória. O mais importante é termos em mente que, para o fortalecimento da nossa democracia e do nosso Estado de Direito, é imprescindível que os poderes do Estado brasileiro se entendam e não invadam as atribuições e funções uns dos outros. O sistema de freios e contrapesos, também conhecido como teoria da separação de poderes, pressupõe o controle do poder pelo próprio poder. A finalidade de separar as funções do Estado entre executivo, legislativo e judiciário é evitar a concentração de poder e garantir a autonomia e a harmonia dos 3 poderes da República, evitando com isso abusos que atentem contra a democracia e contra a Constituição Federal. Luciana Grassano é professora titular da Faculdade de Direito do Recife e do mestrado e doutorado em Direito da UFPE. A coluna Democracia em Questão é uma produção da Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você escutou o 2º episódio da coluna Democracia em Questão, com a jurista Luciana Grassano, falando sobre um projeto de anistia que foi barrado na Câmara Federal dos Deputados. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, abriu 300 vagas gratuitas em cursos de capacitação profissional no formato EAD, com duração de 3 semanas. As oportunidades são para logística sustentável e recebimento de materiais, em que é necessário ter ao menos 16 anos, e para planejamento e controle da manutenção, voltado para o setor de metal-mecânica. E aqui precisa ter mais de 18 anos. Embora sejam à distância as oportunidades oferecidas pelo Senai Paulista no Grande Recife. As oportunidades são oferecidas pelo Senai Paulista no Grande Recife. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 9 de maio pelo site pe.senai.br/editais. Repetindo, pe.senai.br/editais. É preciso apresentar a condição de baixa renda autodeclarada, mediante formulário disponível no ato da inscrição. Cada curso oferece 100 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. E as aulas começam no dia 13 de maio.
O tradicional Festival Cine PE chega à 29ª edição e conta com as exibições no Teatro do Parque, localizado na Rua do Hospício, número 81, na Boa Vista, e no Cinema São Luís, no centro do Recife. Os ingressos para todas as atividades são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria disponível no site festivalcinepe.com.br. Repetindo, festivalcinepe.com.br. Oficialmente, o festival ocorre entre os dias 9 e 15 de junho. Neste ano, o tema é Cine PE, Festa da Cultura. As mostras competitivas ocorrem no Teatro do Parque e no Cinema São Luís haverá uma programação de manhã com 3 novas subseções. Mostras grandes festivais que ocorrem no dia 14 de junho. A Mostra Lei Paulo Gustavo, voltada à produção pernambucana, e a Mostra Panorama Paraíba, dedicada ao cinema da Paraíba, ambas no dia 15 de junho. E assim chegamos ao final de mais um programa. Esta edição do Que Tem Pra Hoje foi apresentada e produzida por mim, Beatriz Santana, estudante de jornalismo da UFPE, e Lívia Lima, também estudante de jornalismo da UFPE, sob supervisão dos técnicos da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral e Catarina Polônio. Na operação de áudio, Rivaldo Júnior, e na operação de streaming do YouTube, Alexandre Fonseca. O programa de hoje acaba por aqui, mas a programação da Rádio Paulo Freire continua. Um abraço especial para você que nos acompanhou até agora e até o próximo O Que Tem Pra Hoje. Horas e 55 minutos.